Opa, eu sou o John e vamos lá, bora começar o assunto do vídeo. Já quero falar aqui sobre uma coisa que veio aqui na minha mente, né, enquanto ao Dia das Mães, né, o famoso Dia das Mães, segunda data que mais dá dinheiro aí, segunda data mais comemorada do mundo depois do Natal. Cara, com o Dia das Mães vindo, eu comecei a lembrar de umas coisas, principalmente de uma mãe específica da minha, que participou muito da minha vida. Eu não estou falando da minha mãe exatamente, eu estou falando da mãe da minha mãe. Sim, minha avó. Eu queria falar hoje sobre redenção. E como redenção pra mim é a coisa mais, sabe, real e linda que existe no mundo, junto com amor. Porque meio que elas estão juntas. Elas meio que se conectam, formam uma coisa só, que é um indivíduo, né? O que eu acredito ser humano. Minha avó, um pouco de história, né, na minha vida. A minha avó, pelo que a minha mãe me conta, eu vou contar basicamente que os relatos da minha mãe, a gente conversa bastante sobre isso, mas eu sinto que ela tem receio em contar certas coisas sobre minha avó e tudo bem, é a mãe dela, ela conta o que ela quiser, mas. Cara, minha avó, aparentemente, pelo que minha mãe diz, ela nunca foi uma mãe perfeita. Ninguém é uma mãe perfeita, assim. A gente pode até achar que a nossa mãe é perfeita, mas todo mundo comete erros, né? E minha mãe relata que, pô, minha avó, ela, ela não era tão próxima em casa. Ela era próxima, mas assim, ela estava engajada com outras coisas. Ela usava muita droga, ela tinha um vigor político muito forte, então ela ia pra rua, protestava, aquelas coisas, né? Meu avô também, mesma coisa. Meu avô, naquela época ali dos anos 80, o PT subindo pra caralho. E minha avó e meu avô eram companheiros loucos pra mudar a sociedade. Não tenho nada contra, não tenho nada a favor, mas tô contando a história mesmo. Minha avó, ela era a mãe doida, né? Como minha mãe relata. Minha avó era a mãe que as amigas da minha mãe iam pra casa da minha mãe pra fumar maconha com a minha avó. Dito por minha mãe. E minha avó fez muita coisa errada na vida. Foi, brigava com todo mundo, achava que todo mundo estava errado, tentava mandar na minha mãe como se ela não fosse adulta, fez decisões que atrapalharam a vida da minha mãe profundamente até hoje, como por exemplo, como do nada simplesmente minha avó decidiu que eles iam morar em Belo Horizonte, sendo que, pô, minha mãe já tinha uma vida aqui onde a gente mora e minha mãe ia fazer o Enem aqui da cidade do estado onde eu moro, e aí, porra, ela foi lá, mudou pra Belo Horizonte, tinha que fazer o Enem lá de BH, e o Enem lá era completamente diferente. Na época o Enem não era padronizado. E aí, porra, fudeu minha mãe, né? Minha mãe não passou, teve que estudar mais e só entrou na universidade um pouco mais velha. E isso não é que. Entendeu? Várias coisinhas, assim, várias coisas grandes que minha avó fez como mãe que atrapalharam ou não foram boas, não foram legais, assim. E relatos da minha mãe, né? Não estava vivo nessa época, muito longe de estar vivo. E o que acontece é que quando a minha mãe descobriu que estava grávida, no momento que a minha mãe descobriu que estava grávida, minha mãe já estava brigada com a minha avó, não queria mais falar com ela há algum tempo já. Ela voltou e falou pra mãe dela, falou, pô, mãe, tô grávida, tal, tenho um filho, você vai ser vó. E naquele momento acho que minha avó percebeu que ela não foi a melhor das mães, mas subiu uma esperança que ela poderia ser uma ótima avó. Ela poderia ser pra mim algo muito bom, algo muito incrível na minha vida. E eu não sei. Eu só sei que no momento que minha mãe ficou grávida, no momento que eu nasci, a minha avó parou de fumar, parou de usar droga, arrumou a vida dela financeiramente, mais ou menos, arrumou os patrimônios dela lá,
Conseguiu um apartamentozinho aqui numa cidade perto da nossa cidade. Organizou a vida dela e tentou ser menos problemática por causa de mim. E ela conseguiu, cara. Então, todas as memórias que eu tenho da minha avó, quando eu me entendo como pessoa, são memórias incríveis e dá vontade até de chorar só de pensar nos momentos que eu vivi com ela. Assim, ela era incrível, ela era uma coisa indescritível. E eu acho que essa sempre foi ela, mas por causa de coisas da vida, ela sempre optou por um lado ruim, né? Vamos dizer aí, comparar com Arthur Morgan aí de Red Dead Redemption. Ela vivia a vida na honra baixa, vamos dizer assim. Acho que é meio ridículo falar de videogame quando se trata de vida real, é assunto sério, mas o único parâmetro que eu tenho pra explicar. E, cara, ela foi uma avó incrível, ela, do jeito dela, louco e meio revolucionário, meio anti-Estados Unidos dela, ela foi uma avó incrível, então eu só tenho memórias boas com ela. Ela era contra comprar muitos brinquedos, então ela fazia os brinquedos comigo, ela fazia. Eu gostava muito daquele filme da Disney, o Wall-E, ela fez um Wall-E caseiro de reciclagem, a gente fazia muita reciclagem. A gente pegava caixa de leite, garrafa PET e fazia brinquedos muito legais. Eu lembro de um Batmóvel que a gente fez, um caixa de leite que ficou incrível, foi um dos meus brinquedos favoritos. Teve esse Wall-E aí que a gente conseguiu fazer, não sei se vocês lembram no filme, mas meio que a barriga dele abre assim, dá pra pegar o lixo, sei lá, não lembro. E a gente conseguiu fazer, tipo, meio que a caixa, né, que era o Wall-E. Aí os olhinhos do Wall era dois rolinhos de papel higiênico, daqueles pequenos. E a parte que abre do Wall era uma tampa, era um pote de iogurte Vigor que era preso com um velcrozinho que ela conseguiu, porque minha avó costurava muito também. Minha avó costurava bonequinhos de dedo pra mim, então, fantoches, dedoches e fantoches, né? Acho que é assim que se chama aqui, onde eu moro pelo menos. Ela fazia os dedoches dos meus personagens favoritos, então a Liga da Justiça, o Homem-Aranha, o Star Wars. Ela fazia os fantoches também, fazia um palcozinho para os fantoches para poder brincar de fantoche. Ela fazia os carrinhos de papelão. Ela, quando eu ia para casa dela, eu levava a moeba. Ela, em vez de a gente só eu ficar lá brincando com a moeba sozinho, ela pegava a moeba, atacava em mim. A gente fazia guerra de moeba, eu voltava minhas roupas branquinhas assim. Minha mãe ficava revoltada, meu pai ficava revoltado com minha roupinha assim branca, limpa, voltava vermelha, verde de amoeba. Tinha a amoeba no bolso. Ela não foi nada além de uma avó incrível pra mim. Infelizmente, ela faleceu em 2015. Quando eu tinha apenas 6 anos, 5 anos, sei lá, 6 anos, 5 anos. 6 anos já. E pra mim aquilo foi um ponto de virada na minha vida, sabe? Aquilo foi a primeira. Eu sempre fui um cara mais maduro que a média, sei lá, aprendi com a vida mais que a média. Tinha um pouco mais de senso do que era certo e errado, assim, mesmo que eu tenha feito muita merda na minha vida, mas. Aquele momento eu percebi que as coisas não duram pra sempre e que as pessoas, porra, deixam a nossa vida. E pra mim, cara, demorou muito tempo pra poder conseguir superar a morte da minha avó. Minha mãe também, cara, porque pensa só, cara, minha mãe nunca conseguiu que minha avó fosse essa pessoa pra ela. E aí, graças a mim, a gente tava tendo um momento incrível em nossas três vidas, que minha mãe tava se dando bem até com a minha avó, muito bem, na verdade. Eu tava me dando bem com ela tava sendo uma boa avó, uma boa mãe, até assim, pro meu tio e pra minha mãe. E a gente tava vendo a melhor versão dela e foi assim e foi naquele momento que a gente perdeu ela. Ela faleceu durante o sono. Com certeza foi muito indolor, pacífico e justo. Assim, ela não merece uma dor, nunca, obviamente,
jamais merece uma morte doída. O que eu tô tentando dizer é que ela quis mudar e mudou. Se você pegasse a pessoa que a minha avó era antes de eu nascer, é uma pessoa muito diferente. E eu acho incrível a capacidade das pessoas mudarem por amor. Eu acho isso muito lindo e eu queria compartilhar essa história. Eu achei que com o Dia das Mães, minha mãe mandou umas fotos minhas com ela, porque 11 de maio, exatamente 10 anos atrás, foi o último Dia das Mães que elas passaram juntos, que eu passei com elas, minha mãe com a minha avó. E eu fiquei pensando bastante nisso no dia, né, dia 11 de maio. No momento que eu gravo esse vídeo, são 6 da tarde do dia 14, né? Então faz uns 3 dias aí. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque, cara, é muito lindo o que minha avó fez por mim, pela minha mãe. E ela, mesmo não tendo uma vida perfeita, vivendo, cometendo vários erros, ela morreu como uma pessoa incrível, uma pessoa amada e que eu sinto falta todo dia, todo santo dia. Deixou um buraco em mim, mas um buraco bom, um buraco de fui amado. Fui amado pra caralho. Uma pessoa mudou muito pra me amar. Ela provavelmente morreu por conta do quanto que ela fumava, ou por outras complicações, acho que foi uma complicação cardíaca, se eu não me engano. Minha mãe nunca me deu muitos detalhes, porque nunca me importou muito o fato que eu tinha perdido minha avó. Mas eu lembro bastante do dia que eu soube a notícia. Eu lembro de tudo. E eu lembro que perder uma pessoa que mudou tanto, foi tão importante pra mim, por mim, foi difícil, cara. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. Eu lembro que por muitos anos, mesmo anos depois da morte da minha avó, eu continuava tendo sonhos com elas. Eu tinha pesadelos. Na época ali, porra, eu tinha pesadelos quase toda noite, assim, que ela morria, que ela aparecia, que ela era um monstro, que eu lembro bastante alguns deles. Alguns deles foram tão pesados que tão marcados na minha memória. Por exemplo, um que eu lembro que eu estava no estacionamento de um shopping que a gente frequentava muito aqui na minha cidade. E minha avó simplesmente tinha o feijão da minha avó, tinha minha mãe, meu pai, todo mundo que eu amava, meu carrinho de brinquedo na minha mão, meu carrinho favorito, que era um Hot Wheels roxinho, assim, com uns detalhes de fogo. E ela virava um monstro e perseguia a gente. Eu acho que o meu cérebro como criança, como viu tudo acontecer, mas não viu ela em si morta, eu não fui no enterro, nem no nada. Nem teve enterro, ela não foi enterrada, né? O que eu tô falando é que eu não participei de nenhuma das cerimônias de passagem dela, eu não vi as cinzas dela, eu não vi o corpo, eu não vi. Pra mim, ela só desapareceu da minha vida. E isso teve um impacto muito grande. Eu sempre ficava pensando nela, porque você não consegue processar que a pessoa saiu dessa vida, sei lá. Eu tenho essa teoria que você não consegue processar que a pessoa morreu até ver ela morta, né, cara? Porque, cara, seu cérebro não tá acostumado a simplesmente falar, tipo, morreu, sabe? Tipo, a existência dela não é mais tangível, entendeu? Você só um dia acorda e essa pessoa não existe mais. Tipo, a gente, como espécie, agora falando um pouco cientificamente, né, pô, não tô querendo pagar de espertão, mas, porra, nos últimos milhões de anos a humanidade tá acostumada, porra, tua mãe morre, tu vê tua mãe morta, porra, aliás, entendeu? Tipo, todos os animais da natureza veem o cadáver quando alguém morre, algum animal ali, porra, sei lá, uma cateia de lobos, porra, o filhotinho morreu, todo mundo vê o filhotinho morto e todo mundo entende que o filhotinho morreu, entendeu? Tipo, é uma parada muito, muito, muito nossa, do animal, do ser humano, enfim, de qualquer espécie. Cara, a gente precisa ver a criatura morta, tipo, a pessoa morta, pra entender que ela tá morta, cara, porque senão a gente não consegue processar. É muito difícil mesmo a gente humanos tem noção que a gente morre um dia, e isso é um tópico interessante. A gente também não é tão fácil processar que simplesmente a existência de uma pessoa é apagada, né? Tanto que muita gente é muito fascinada por aqueles casos de pessoas que só desaparecem, né?
aqueles casos que provavelmente são sequestros ou homicídios, ou, enfim. Esses casos de investigações que nunca foram solucionados. Porque, cara, é ilógico, é irracional e anti-evolutivo a gente só aceitar que uma pessoa desapareceu. Eu precisei de muitos anos para entender e processar as emoções que eu sentia quando eu pensava na minha avó. E eu só fui superar, cara, muito pouco tempo atrás. Tipo, eu só fui começar a me sentir bem com o fato que minha avó não estava mais comigo lá para 2021, 6 anos depois que ela morreu, sei lá, 7 anos. Até hoje eu não me sinto 100% confortável com o fato, tipo, até ano passado só de pensar, tipo, ano retrasado só de pensar eu já chorava, né? 2 anos depois que eu falei que comecei a superar. E sim, cara, eu choro, porra. Mas homem não chora. Muitas poucas vezes na minha vida eu chorei assim, papo reto, assim, chorei. E a maioria delas foi por causa da minha avó. Ou por causa de outras coisas, enfim. Muitas delas eu consigo dizer que foi pensando no quanto eu era amado, no quanto eu sinto falta dela. E sei lá, eu senti numa obrigação aqui de vir falar pra vocês que redenção existe, tá? Se você sente que tá fazendo coisas erradas, se você tá tomando um caminho errado na sua vida, faz diferente, cara. As pessoas que você ama, elas estão do seu lado, cara. Você não vai ser, porra, atacado por tentar mudar assim, sabe? É muito incrível quando você tenta mudar. Não é sobre realmente, efetuamente, conseguir 100% mudar, sabe? Não é sobre isso. É sobre tentar. É sobre fazer o seu máximo e no final você fez. Você não é sobre uma busca incessante de se redimir. É sobre fazer diferente. É sobre quebrar padrões que você mesmo impôs sobre você mesmo. Por exemplo, o hábito da minha avó de fumar, ou agora trazendo um pouco mais o Red Dead Redemption, o jogo, o 2, o fato que o Arthur mata pessoas e comete crimes e, enfim. Quando ele quebra esse hábito de sempre tratar as pessoas com violência e com ódio e com eu contra todo mundo e foda-se todo mundo e é só a minha gangue que importa, você vê que mesmo ele estando doente, prestes à morte, as coisas dão certo pra ele. Ele viveu uma vida real. Ele viveu uma vida dura, uma vida ruim. Ele fez coisas ruins, muito ruins. Mas no final, ele tentou melhorar. E ele morreu como um bom homem, cara. Assim, é difícil dizer o que é morrer como uma boa pessoa, porque eu não acho que 2 atos ou 3 assim de bondade redem uma vida de vários, vários erros e pecados, enfim. Mas eu acho que o ponto principal aqui é que tentar é mais importante do que suceder. Entende? O Arthur Morgan tentando fazer diferente, ajudar as pessoas e tentar entender o caminho dele agora que tá chegando num fim, é o mais ato puro de amor às pessoas que ele diz amar, né? Ele diz que a vida dele é a gangue, então ele fazer de tudo pela gangue e tentar parar de esses padrões que ele mesmo fazia e tentar ajudar as pessoas. Por exemplo, aquela cena que. Minha cena favorita do jogo é aquela cena que ele vai cobrar o dinheiro do Leopold Strauss e em vez de cobrar a dívida da moça que perdeu o marido já para essa dívida, para essa situação de fortuna que é dever para uma gangue, em vez dele só cobrar de novo a dívida e, sei lá, porra, arrancar chapato do pé da criança que já não tem nada, sei lá, pegar a casa da moça que também já não tem nada, ele simplesmente dá o dinheiro dele para ela e fala que ela precisa mais que ele queria poder ter feito diferente, sabe? Antes. Ele não queria que o marido dela tivesse que morrer para ele virar uma pessoa boa, entendeu? Assim como eu tenho 100% de certeza que se minha avó estivesse aqui, eu sinto sempre ela aqui, mas falando fisicamente.
minha avó estivesse fisicamente aqui, eu sei que se ela pudesse mudar o jeito que ela foi pra minha mãe e pro meu irmão, ela mudaria. Ela teria feito diferente. Porque no final das contas ela ama muito minha mãe, ama muito meu irmão. Meu irmão não, irmão da minha mãe. Porra, tô falando merda já. Já tentei gravar esse vídeo 3 vezes. Por causa, mas minhas coisas me interromperam aqui. Tenho certeza que ela teria feito diferente. Mas, infelizmente, ela fez daquele jeito, mas no final das contas, ela foi incrível. Ela mudou os padrões dela e, cara, hoje eu vejo minha avó como a pessoa mais, assim, incrível de olhar pra cima e admirar, sabe? É muito admirável você tentar mudar por alguém que você ama, ou por uma causa, ou por um grupo de pessoas, enfim, por algo que você realmente acredita, entende? Então, é isso. Eu queria fazer esse videozinho um pouco mais simples, sem uma coisa profunda demais assim, sobre minha vida, mas falando sobre a redenção e compartilhar essa história linda da minha avó com a minha família. Eu acho que merece ser contada. É isso, eu sou o John e até o próximo vídeo. Valeu!